Graça e paz mais que vencedores, bom dia, povo de Deus, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, que esse dia seja de paz, alegria, prosperidade, saúde, que o nosso Deus conduza os seus passos e que esse dia seja uma bênção em todas as áreas, a sua vida, no seu trabalho, na sua família. Que Deus conduza você e que Ele guarde a sua vida de todos os males. Tudo o que o inimigo planejou contra você para esse dia seja cancelado em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, eu estou muito feliz por essa oportunidade que Deus está nos concedendo de mais uma vez estudarmos juntos a sua palavra, eu aqui do estúdio, você aí da sua casa. E hoje eu quero deixar para vocês uma palavra muito importante e é uma mensagem que vai nos apresentar um enorme desafio. E permitam-me falar algo para vocês antes mesmo da leitura. Essa palavra aqui não é só para você, é para mim também. Inclusive, essa palavra é primeiro para a minha vida, que estou aqui, que já meditei nessa palavra, preparei aqui a mensagem que eu quero deixar para você. Então, antes da palavra falar com você, ela já falou comigo. E essa palavra de hoje é um desafio para todos nós. Eu estou falando isso porque já aconteceu, né? Eu deixo aqui uma mensagem, uma palavra, e a pessoa assiste, não gosta, aí vem aqui nos comentários e começa a fazer perguntas, como se eu estivesse deixando aqui um atestado de perfeição, ou falando que não cometo erros, que eu sou perfeito. Queridos, deixa eu te falar uma coisa, não existe perfeição na terra. Todos nós estamos sendo trabalhados dia a dia. Não existe perfeição humana. Tá? Então, a palavra serve para mim, para todos nós. Você sabe o significado da palavra perfeito? Do original, do latim, significa algo que foi acabado, que não tem como melhorar, que chegou no seu estágio final. E nós bem sabemos, até mesmo pela Bíblia Sagrada, que nós estamos sendo trabalhados dia a dia. Todos os dias precisamos melhorar um pouco mais. Nós estamos sendo trabalhados como uma noite, né? Como diz lá em Provérbios, né? Que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Qual é o dia perfeito na nossa vida? Vai ser o dia que você, que eu, que nós vamos nos encontrar com Jesus. Aí sim, vamos alcançar a perfeição, porque seremos transformados totalmente. Mas aqui, ninguém é perfeito, todos têm defeitos, todos têm falhas e precisam trabalhar diariamente para se tornar uma pessoa melhor. Isso vale para todos, tá? Então a palavra de hoje serve para todos nós e eu peço a você, fique até o final. Eu vou ler um texto, vou fazer um pequeno comentário e depois a gente ora encerrando. Romanos capítulo 12, versículos 9 em diante. Escute com atenção essa palavra. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar
de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal com o mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Olha que palavra, queridos. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Eu poderia resumir aqui essa leitura com essa frase que é parte aqui de um versículo, do verso 14. Abençoe aqueles que perseguem vocês. Imagine a seguinte situação. Eu quero convidar você a pensar comigo, Todas as vezes que alguém faz mal a outra pessoa, a ofendida, aquela que foi prejudicada ou que sofreu, imagina que ela vai reagir na mesma proporção ou até pior do que o ofensor. O mundo rapidamente vai se transformar em um caos. Por isso, Jesus nos desafia, porque eu li aqui um texto de Paulo, mas Jesus também nos desafia a fazer o bem para aquelas pessoas que nos ofendem, que falam mal da gente, que perseguem a nossa vida, Por isso que eu disse que essa palavra de hoje é um grande desafio. Jesus nos ensina nos evangelhos e Paulo está também ensinando aqui a todos nós a fazer o bem, mesmo àqueles que nos fazem mal. E essa verdade só pode ser compreendida pelas lentes espirituais. Você não vai conseguir entender essa palavra aqui olhando com uma mente, uma visão natural, mas apenas pela visão transformada pelo amor de Deus. É quando você passa por essa transformação através da palavra, do Espírito Santo de Deus, que você passa a entender o que Deus fez na sua vida, o que Jesus operou e continua fazendo em você, que você entende que precisa lutar para abençoar aqueles que fazem mal a você. E você tem uma escolha a fazer. Ou você obedece essa palavra, ou eu obedeço essa palavra, então vou estar no grupo daquelas pessoas que não levam desaforo para casa. Conhece gente assim? Não, eu não levo desaforo para casa. Comigo, toma lá da cá. Se deu uma resposta dura, se fez alguma coisa ruim comigo, eu vou devolver, vou dar o troco, vou revidar. Eu não vou ser besta. Tem alguns que falam assim, eu não sou besta não, eu vou me vingar, eu vou pagar o mal que aquela pessoa me fez. E isso é uma atitude infantil, carnal e que está contra os princípios da palavra de Deus, contra aquilo que o Senhor ensinou na sua palavra. Quantas vezes eu, Francisco Lima, já levantei minhas mãos aqui nesse estúdio, aqui numa área na frente que eu gosto de orar, e levanto minhas mãos e oro, abençoando as pessoas que me maltrataram, que eu sei, pessoas que me fizeram mal, e eu levanto as mãos e entrego nas mãos do Senhor e peço que Deus cuide, que Deus faça o que Ele quiser e que Ele faça nessa pessoa de acordo com a vontade dEle, de acordo com o propósito dEle. E o desejo nosso é que essas pessoas se arrependam, para que não colham
consequência amarga, um sofrimento, que não caiam no abismo. Quando alguém faz o mal, quando alguém entra por esse caminho da violência, né, de se tornar uma pessoa perversa e ofende um servo de Deus, o servo de Deus que é luz deve orar por essa pessoa. Irmãos, eu sei que é difícil, ok? Eu não estou aqui dizendo que é fácil, não é. Eu não estou falando aqui que eu gosto de orar por quem me persegue. Não se trata de facilidade. O que está em questão aqui é o que a palavra nos ensina. E muitas pessoas já se perderam, inclusive perderam a própria vida por causa de atitudes, de decisões e palavras descontroladas. Às vezes a pessoa deveria ficar quieta, mas entra naquela ilusão: eu não posso ser besta, né? Se eu ficar quieto, todos vão me chamar de besta. Olha, é melhor você se passar por besta do que tomar uma decisão sem pensar, sem calcular nos resultados, no impacto negativo dessa decisão e depois se arrepender e não ter mais como corrigir aquilo que você fez. Por isso que a palavra de Deus está ensinando aqui: você que tem Deus, você que tem o Espírito Santo, você que é da paz, você que é do grupo que tem o Espírito Santo, que a Bíblia diz que é luz desse mundo, que é sal da terra, lute com esforço para você orar, abençoar aqueles que perseguem você, aqueles que estão tentando fazer o mal para você. Nós sabemos que a reação do homem natural é sempre revidar. O homem natural sempre vai dar o troco, sempre vai revidar a ofensa, mas o cristão não age assim. O cristão tem um comportamento diferente. Você tem o domínio próprio. Se alguém te ofendeu, jamais responda à altura. Perdoe, ame e abençoe, mesmo sendo o ofendido, o prejudicado, o ferido da situação. Escolha fazer o bem, é o que essa palavra aqui nos ensina, mesmo tendo recebido a ofensa. É isso que aprendemos com Jesus. E eu sei que só temos uma chance de fazer o bem para quem nos faz mal. É quando o Espírito Santo habita em nosso coração, é quando ele controla a nossa vida. Porque o homem natural é conduzido por seus desejos, por suas vontades, e andando nas suas vontades, você nunca vai conseguir fazer o bem para quem te ofendeu. Busque a Deus, peça ao Senhor que te abençoe e que Ele assuma o controle do seu coração e assim você cumpra essa palavra. E lute todos os dias para andar o mais perto possível do que essa palavra nos ensina. Amém? Que Deus nos ajude a cumprir essa palavra. Papai bendito, muito obrigado por essa palavra tremenda, gloriosa. Que desafio, Senhor, nós temos pela frente de viver essa palavra. Nos ajuda. Nós precisamos do Teu Santo Espírito para cumprir essa palavra no dia a dia, porque muitas vezes, quando somos ofendidos, quando alguém nos faz mal, a vontade humana é de dar o troco, é de agir na mesma proporção ou até pior. Mas o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos ajudado. E eu peço, abençoe essa pessoa, talvez alguém que está aqui com uma questão, um relacionamento quebrado, uma crise com alguém, uma pessoa que falou mal dela, que fez mal a ela, que lhe ofendeu, que lhe prejudicou, lhe deu um prejuízo, e ela está, meu Deus, com dificuldade de perdoar, está relutando, e infelizmente quem não perdoa acaba sofrendo mais do que aquele que lhe ofendeu, porque a falta de perdão adoece o coração, a alma, o espírito e pode causar até mesmo doenças físicas. Que o Senhor nos ajude, tenha misericórdia de nós e que o Teu Espírito Santo conduza a nossa vida e que nós possamos andar de acordo com essa palavra, para que assim possamos viver o Teu propósito, a Tua palavra, tudo que o Senhor tem nos ensinado para o nosso bem. Ajuda o Teu povo, continua conosco, nos abençoando hoje e para sempre, em nome do Senhor Jesus.
Amém e graças a Deus. Agora eu quero saber quem chegou ao final desse vídeo. Escreva aqui nos comentários: Senhor, me ajude a fazer o bem, mesmo a quem me maltrata. Deus te abençoe, que o teu dia seja de muita paz, alegria, de bênção de Deus em todas as áreas. Um abraço, você nasceu para vencer.